aqui novamente com vocês para poder estudar a Palavra de Deus. E como nós temos dedicado ao estudo do Salmo 1, nós daremos então continuidade trabalhando sobre a pessoa bem-aventurada, aquela que é uma pessoa feliz constantemente, uma pessoa que goza da felicidade, das bênçãos de Deus sobre a sua vida, independente de circunstâncias, das situações que estão ao seu redor. Então hoje nós vamos dedicar a esse tema, a pessoa bem-aventurada. Ela tem atitudes, ela tem tomado ou ela toma decisões de forma deliberada contra o pecado. E o que é que esta pessoa, então, bem-aventurada, ela faz, não é? E diante das suas atitudes, diante de suas decisões? Ela luta contra o pecado. E o salmista aqui apresenta as duas últimas verdades do primeiro versículo, dizendo que esta pessoa, ela não permanece, ela não se detém no caminho dos pecadores. E ela também não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? As suas atitudes, as suas decisões, o seu comprometimento é contra o pecado, é comprometimento com a palavra, tendo a palavra de Deus como primazia, tendo os mandamentos de Deus como princípios, como única regra de fé e prática para a sua vida, assim como essa pessoa também estabelece Deus como a sua primazia de vida, de existência. Então, observando o primeiro ponto que ele levanta aí, essa pessoa bem-aventurada, ela não permanece, ela não se detém no caminho dos pecadores, ela luta contra esse caminho, ela luta contra esse tipo de pessoas, para que ela possa então viver de conformidade com as Escrituras. Então a pergunta é, o que basicamente significa esse caminho dos pecadores? O salmista deseja aqui nos ensinar que esse caminho dos pecadores basicamente se refere ao estilo de vida, ao modo de vida, ao comportamento, né? Os princípios, as regras que essas pessoas têm para a sua própria vida. Então, se comprometer com essas pessoas é de fato tomar a forma delas, tomar, né, os princípios delas, as escolhas, as decisões dela como base, como princípio para a própria vida. E uma pessoa que é bem-aventurada, ou se você deseja ser uma pessoa bem-aventurada, então você não anda no caminho dos pecadores. Você não toma a forma, o padrão de vida, o estilo de vida, né, o estilo de comportamento, de princípios que essas pessoas têm. Por quê? Porque essas pessoas são chamadas caminho dos pecadores. E a nossa confissão de fé define o pecado como, resumidamente, errar o alvo, não é? É fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, contra o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Em princípio, isso é desviar dos padrões de Deus conforme revelado na sua própria palavra. Então, a pessoa, né, que está decidida a ser bem-aventurada conforme a palavra e na presença de Cristo, ela luta contra essas pessoas no sentido de não seguir o estilo de vida, de não tomar a forma que elas vivem na sua vida, os seus princípios. Na verdade, uma pessoa que é bem-aventurada, uma pessoa que deseja ser bem-aventurada, ela não tem como primazia buscar agradar a si mesmo, né? Buscar a satisfazer os seus desejos, os seus sonhos. A primazia dela é buscar agradar a Deus, conforme nós encontramos em Colossenses 1:10, que diz assim, olha, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. Então, observe essas verdades. Olha, a fim de viver de modo digno do Senhor, a pessoa bem-aventurada, ela estabelece isso como princípio. A fim de viver de modo digno do Senhor, da dignidade de Deus, para o seu inteiro agrado. Então, ela busca como primazia agradar a Deus,
agradar o Senhor, viver de conformidade com a sua palavra. E diz mais, frutificando em toda boa obra, ele vai produzir boas obras para a glória de Deus e não para a salvação. Lembre-se que ele já está salvo, que ele tem salvação em Cristo. Então agora ele vai frutificar em toda boa obra e no pleno conhecimento de Deus. A pessoa bem-aventurada, ela não só busca agradar a Deus, como ela busca o pleno conhecimento em Deus e do ser de Deus, não é? Então, ela cresce aprendendo, ela cresce negando a si mesma, conforme Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando Jesus diz ali, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder a sua vida. E ele também nos ensina, em Mateus 22, do versículo 37 e 39, os dois grandes mandamentos ali resumidos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E então, uma pessoa que é determinada em suas atitudes, em suas decisões, de forma deliberada, comprometida com a palavra, ela não permanece, ela não anda no conselho dos ímpios, ela não toma a forma, o estilo de vida, o comportamento que um ímpio tem. Na verdade, ela luta contra todas essas questões. E aí nós analisamos a segunda a verdade aqui, o segundo princípio, quando ele diz assim, uma pessoa bem-aventurada, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. E roda aqui nós poderíamos entender como o grupo, o ajuntamento ou assembleia ali, ou a reunião dos escarnecedores. Ele não só toma a forma desses escarnecedores, como ele não se assenta na roda, na reunião, na assembleia, no grupo dos escarnecedores. Por quê? Vejam bem, os escarnecedores, diante das Escrituras, são aqueles que procuram justificar-se a si mesmo e eles vivem ridicularizando a verdade de Deus. Eles rejeitam a verdade de Deus e querem transformar a verdade de Deus em mentira. Judas fala que esses tomaram a verdade de Deus e a transformaram em libertinagem. Eles querem ser o próprio Deus da sua vida para seguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos carnais, conforme nós encontramos em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo descreve esse ímpio, esse pecador, esse escarnecedor da seguinte forma: ele está morto em seus delitos e pecados, ele vive segundo os seus próprios conselhos, as suas próprias vontades, segundo os desejos do seu coração, segundo os desejos da carne, segundo o curso deste mundo, e eles procuram agradar aos principados e potestades, e eles são filhos da ira. Então, essa é uma das razões pelas quais uma pessoa bem-aventurada, ela jamais deve se assentar na roda dos escarnecedores. Ela não deve estar ali nesse ajuntamento deles, nessa reunião deles. Por quê? O objetivo deles, quando se reúnem, é de fato, então, propagar a sua filosofia ímpia, propagar os seus princípios escarnecedores, rejeitar a verdade de Deus, ridicularizar a verdade de Deus, justificar-se a si mesmo, dizendo que não existe uma verdade absoluta, que existe uma verdade relativa. A verdade, ela é relativa, cada um tem a sua própria verdade, cada um tem o seu próprio princípio, cada um tem o seu próprio modo de vida e seu estilo de comportamento. Então, por isso, uma pessoa bem-aventurada, ela jamais deve se assentar na roda dos escarnecedores. Até porque Paulo nos adverte em 2 Tessalonicenses, o primeiro capítulo, do versículo 7 até o versículo 9, ele diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição,
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, uma pessoa bem-aventurada, se você deseja ser alguém bem-aventurado, primeiramente é colocar Deus como primazia da sua vida, colocar a palavra de Deus como primazia da sua vida, não tomar conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e muito menos se assentar na roda dos escarnecedores. Há um gráfico apresentado pelos teólogos de o grau que nós encontramos aqui, os graus de afastamento de Deus, como ele é progressivo, como que esses teólogos trabalham esse Salmo primeiro, mostrando isso para a gente. Então eles dizem assim, olha, primeiro, você anda, você detém e você assenta. Esses são os passos progressivos para a queda, para o afastamento de Deus, para o distanciamento de Deus. Então, veja só, primeiro você anda, você está se movendo, mas na direção errada. Segundo, você se detém no pecado, você permanece aí no pecado. Então, vejam bem, você estava andando no conselho dos ímpios, você está agora se detendo no caminho dos pecadores. Então ele vai dizer assim, e por fim você acaba se assentando, à vontade, na companhia dos escarnecedores. Você toma a filosofia de vida, você toma ali os princípios de vida que eles também vivem na sua própria vida. O outro estágio progressivo que ele fala para a queda, para o afastamento, é o seguinte, ele usa a palavra ímpios, a palavra pecadores e a palavra escarnecedores. Então ele diz assim, primeiro você anda com ímpios, esses que querem viver livres de Deus, sem submeter a Deus. Depois você se detém no caminho de pecadores, aqueles que erram o alvo, aqueles que não querem se comprometer com os mandamentos de Deus. E ele fala assim, no fim, você acaba se assentando com escarnecedores, aqueles que rejeitam abertamente a palavra de Deus e chegam a ridicularizar da palavra de Deus e da verdade de Deus. E em terceiro lugar, eles estabelecem o gráfico dizendo assim, olha, conselho, caminho e roda. Então ele fala assim, olha como que isso é progressivo. Primeiro você está tomando conselhos, ouvindo o ímpio, se aconselhando com ímpios. Progressivamente você já começa a permanecer no caminho deles, você começa a tomar o estilo de vida deles, você começa a tomar o padrão deles, o comportamento deles como parte da sua vida. E ele fala assim, no final, o que isso vai resultar? Qual é o fim? Você vai se assentar na roda, na assembleia, na reunião, no ajuntamento deles, para discutir a filosofia deles, os princípios deles, a éticas deles, da forma que eles vivem. Então vejam bem, você está andando, você está permanecendo, você está sentando, você está no caminho de pecadores, você está se detendo no caminho de você está tomando o conselho dos ímpios, você está se detendo no caminho de pecadores, você está se assentando na roda dos escarnecedores. E quando você menos percebe, a sua vida foi laçada. Você já se afastou de Deus e a coisa acontece de forma sutil, sorrateira e progressiva. Então você vai tomar conselho, você começa a ouvi-los, depois você vai se deter no caminho deles, você vai se tomar o estilo de vida deles, a forma deles. Quando você menos assustar, você já faz parte do grupo deles, você já sentou na roda deles e já está discutindo a filosofia de vida deles, o princípio de vida deles. Então vejam bem, duas aplicações básicas para você aplicar na sua vida. Primeiro, guarde a sua mente, pois Satanás começa nela. Como se diz, enchei-vos do Espírito Santo, encha a sua mente da Escritura. Porque é aí que o Satanás, que o diabo começa a trabalhar. Segundo, escolha bem quem são os seus amigos. Escolha bem. Então vejam bem, agora nós daremos continuidade a partir do versículo 2. Mas aplique essa palavra ao seu coração, repasse o vídeo, reflita, peça a Deus para abrir o seu entendimento. Diz, olha, uma pessoa bem-aventurada
ela não se detém no caminho dos pecadores, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. A primazia dela é Deus como primazia, sua palavra como primazia. Ele não busca agradar a si mesmo, ele busca agradar a Deus de modo digno, não é? Para que ele possa frutificar em toda boa obra, né? Em todo o tempo e crescendo nesse pleno conhecimento de Deus. Deus o abençoe. Que Deus sustente a sua vida, que Deus lhe conceda graça, e nós esperamos você no próximo vídeo para darmos continuidade aí andando nesse salmo e estudando sobre ele para aplicá-lo à nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Até mais, um abraço a todos.